Se tem uma coisa que realmente me desagrada bastante é quando eu vejo a quantidade de lixo, de desinformação que é passado em geral hoje pelos grandes canais midiáticos, realmente. Eles, na verdade, se aproveitam do fato de que grande parte do público que eles atingem, eles não conhecem história, eles muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar um determinado assunto. Então, eles usam certos ardis e contam uma história muitas vezes pela metade, né? Por exemplo, né, que eu vou tratar hoje aqui nesse vídeo sobre a questão do mundo polarizado. Nossa, olha que conflagrações, que nossa, como está triste, né? Tá muito, nossa, a democracia está em risco e tal. Então, para aqueles que gostarem aqui do conteúdo do canal, peço aí que coloque o joinha, que é importante. Para quem está chegando agora no Modernidade, por favor, se inscreva, coloque ali o sininho e ajude o canal aí a prosperar. Então, como eu estou dizendo para vocês, é sempre muito curioso, né, a forma que as notícias são passadas, dizendo que não, a democracia hoje corre. Primeiro, esse conceito é um conceito muito fluido, né? Porque democracia aqui pode ser outra coisa interpretada aqui, o que pode ser aqui pode ser ali. Então, essa coisa placebo de democracia não rola, né? O que ocorre é que nós estamos completando aí no final desse ano, de 2021, 30 anos do fim da União Soviética. E exatamente naquela transição, teve até cientista político ali, o Fukuyama, não, é o fim da história, agora a história chega ao fim, porque todo mundo e tal. Isso aí é sempre um ardil dos progressistas para dizer, cara, tá tudo acabado, o comunismo não existe mais, agora é tudo gente do bem, É claro que teve muita gente que rapidamente mudou ali para a social-democracia, enfim, isso tem toda uma outra história que eu não vou tratar aqui. Agora, passado uma geração, depois desses 30 anos, muita gente começou a perceber que isso aí era um embuste, que era apenas um disfarce. Você podia tirar o rótulo de frente ali comunista, mas toda aquela ideologia progressista daquilo que continuava sendo inoculada em vários países, em várias sociedades, democráticas inclusive, né? E a vantagem para eles é que por meio exatamente de elementos legais, democráticos ali, foram construindo partidos, organizações, enfim, mas o objetivo final é realmente uma centralização, né? Não dá para realmente o progressista resolver todos os problemas do mundo se não for num governo centralizado. Então eu sempre brinco, já fiz outros vídeos a respeito, por que a Alemanha comunista era a República Democrática da Alemanha. República Democrática da Alemanha. Então, esse rótulo de democrata é muito subjetivo, Os comunistas da Alemanha comunista se diziam democratas, né? Então, temos que ter cuidado com esses mestres aí que aparecem muitas vezes falando, é democracia, enfim, né? Então eu vou tratar aqui, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre certos conflitos razoavelmente recentes do século XX, para nós entendermos um pouco mais sobre como não é verdade que é uma situação, nossa, essa conflagração, isso é uma coisa que talvez nunca tenha acontecido, enfim. Bom, terminada a Segunda Guerra, ficou muito claro que o mundo estaria ali dividido entre duas visões de mundo, né? Mesmo isso na Europa, hein? A Europa flertou por um bom tempo com ideias progressistas comunistas, né? Após a Segunda Guerra. E nós tínhamos, de fato, o bloco que foi formado pela União Soviética, porque o Stalin deixou muito claro, desde ali do Tratado de Yalta, disse, olha, o que eu pegar eu não solto. Eu não vou soltar porque o capitalista não vai soltar toda aquela riqueza, aquela coisa por livre e espontânea vontade. Então eu já vou aproveitar e na mão grande eu já vou pegar. E de fato foi o que ele fez. E todos aqueles países que, quando ele contra-atacou a ação da Alemanha, ele realmente transformou aquilo na chamada cortina de ferro. Países mais alinhados, menos alinhados, mas todos eles dentro do controle soviético, né? E essas tensões não ficaram restritas, por exemplo, à Europa. Também tinha uma tensão na Ásia. Porque desde ali dos anos 20, no caso da China, havia uma
inoculação do comunismo a partir dos soviéticos, porque eles espalharam isso pelo mundo todo, eles enviaram pessoas exatamente para expandir essa ideia para o mundo todo, inclusive na China. O Mao Zedong foi cooptado por essas ideias progressistas e ele monta todo um pessoal para fazer uma contraposição a um governo republicano fantoche que de fato o Ocidente tinha montado na China, mas fica para uma outra oportunidade, e ele passa a empreender a chamada Longa Marcha, né? A maior parte das pessoas que seguiram Mao Zedong nessa epopeia ali no final dos anos 20, começo dos anos 30, eles morreram, né? Porque quer queira, quer não queira, o exército republicano chinês tinha muita mais condição de ir eliminando, enfim, eles viviam mudando de lugar para lugar, sendo ajudados por comunidades locais, enfim. Foi exatamente com o surgimento da Segunda Guerra que o governo, veja só, que o próprio governo republicano chinês pede ajuda para aquele mini exército do Mao Zedong para lutar contra os japoneses. E ele armou esse exército do Mao Zedong. Ele realmente luta contra os japoneses naquele momento, mas tão logo termina a guerra em 45, o Mao Zedong se volta contra o próprio governo e inicia uma revolução que termina em 1949 com a vitória dos comunistas, e aí ele expulsa aqueles republicanos para Taiwan, daí toda essa questão com relação a Taiwan, que sempre foi uma província chinesa, né? Só que circunstancialmente esse governo republicano vai para Taiwan e o Ocidente protege a ilha e tal, dizendo não, aqui realmente é um governo que nós reconhecemos e tal, mas era um governo fantoche do Ocidente, sempre foi, né? E essa tensão se espalha para outros países que estavam sob essa influência colonialista europeia, como por exemplo a Indochina, toda a Indochina, que a gente está falando de Laos, Camboja e Vietnã, dominados por quem? Pelos franceses, que estavam ali desde meados do século XIX, né? Como possessões francesas, né? Tinham fazendas, era uma das possessões mais ricas da França, né? Então ela não largava o osso ali. O Ho Chi Minh, que era uma pessoa ali dessa região ali do Vietnã, ele já desde 1941 ele também começa uma guerrilha contra o governo francês, e isso culmina finalmente lá em 1954, que finalmente ele consegue eliminar os franceses. O Ho Chi Minh é importante porque ele volta a aparecer como um líder importante do Vietnã do Norte, né? Quando o Vietnã do Norte ele passa a ser comunista, e o Ho Chi Minh tem uma participação importante como resistência à dominação europeia. A gente tem que entender que, misturado essa questão comunista, enfim, tem toda uma questão histórica de dominação daquela península, né, que historicamente estava dominado pela China sempre, né, eram estados tributários, eles tinham que pagar anualmente tributos para a China, e depois os europeus fatiam aquilo entre Inglaterra, França, né, o próprio Japão, que se apoderam por um período ali no começo do século XX da Coreia, dizendo que aquilo ali pertencia a ele, enfim. Então realmente era um povo muito sofrido, né? Agora, em 1950 surge uma situação que, como os americanos eles estavam controlando ali o Japão, tinham forças navais no Japão, porque o Japão tinha feito aquele armistício, aquela coisa, então tinha uma grande frota americana estacionada ali na Baía de Tóquio. Ele também ajudava a proteger Taiwan dos chineses, porque os chineses viviam dizendo que eles iam invadir Taiwan a qualquer momento. Então havia uma tensão, né, com relação a Taiwan. O que o Stalin pensou? Ele secretamente entrou em contato com o que seria lá o avô do gordinho coreano lá, hoje, né, do norte-coreano, e que é uma dinastia também criada pelo chinês do nada, né? Do mesmo jeito que o japonês criou um mini imperador para a Coreia, quando ele ficou dominando a Coreia no início do século, o chinês fez a mesma coisa, criando uma dinastia que nunca existiu para essa linha do Kim Jong-un, essa coisa toda. Ele convence, então, o norte-coreano, porque
terminada a Segunda Guerra, a Coreia, no paralelo 38, ele já foi dividido. Como foi mais ou menos a Alemanha dividida, a Alemanha comunista e não comunista. Então, se chegou à conclusão, como naquele momento os chineses eles tinham entrado pelo norte e os americanos vindo pela península pelo sul para expulsar os japoneses, chegou à conclusão que falou assim, olha, vamos parar aqui no meio, paralelo 38. Então as Coreias já estavam divididas depois da Segunda Guerra, o que é uma atrocidade, porque tem famílias, tem relacionamentos até hoje de pessoas que foram simplesmente, como foi no caso da Alemanha, falou assim, olha, a linha é aqui, se você está do lado de lá, sinto muito, se está do lado de cá, enfim. Então o Stalin, secretamente, ele não comunicou isso aos chineses, que eram aliados dos soviéticos, ambos comunistas, eram aliados. Ele não comunicou isso aos chineses, ele convenceu o líder norte-coreano de que ele apoiaria com armas e tal, porque ele diz o seguinte, olha, como os americanos estão com parte da frota deslocadas para Taiwan, o interesse do americano hoje é defender Taiwan. E ele tem que manter também uma força naval no Japão, porque é recente essa questão do armistício do Japão, ele está ali mantendo aquela situação. Então ele não vai abrir uma terceira frente. E os americanos na Coreia do Sul, depois que houve essa ratificação desse tratado do paralelo 38, as forças americanas elas recuaram e mantiveram uma única base bem no sul da Coreia do Sul, numa província ali, uma cidade chamada Pusan. Então ali tinha uma base naval, mas um pequeno contingente, digamos assim, do que foi durante a evacuação ali depois da Segunda Guerra e tal, né? Então esse foi o ardil do soviético para convencer o norte-coreano a invadir a Coreia do Sul no sentido de unificar a Coreia. O ditado que ele tinha ali era assim, só existe uma Coreia. Isso é uma imposição dos Yankees lá. Nós temos que unificar essas famílias, unificar a Coreia. Isso foi um erro estratégico gigantesco, porque o americano é assim, é o tipo da nação que assim, ele demora para entrar num conflito, mas quando ele entra também ele não solta o osso tão facilmente. Então você provocar o americano só por dizer, não, ele não vai abrir uma terceira frente, foi um erro crasso do Stalin, né? E foi o que aconteceu. Os norte-coreanos invadiram a Coreia do Sul e foi um arraso. Isso foi uma coisa de surpresa, ninguém estava esperando, eles arrasaram, foram invadindo o território, eles conheciam o território, porque eles também são coreanos, muita gente era simpatizante deles, dessa unificação da Coreia, e eles avançam com o exército norte-coreano e cercam Pusan, E aí o americano, ele não teve dúvida, ele não tirou os navios que estavam defendendo Taiwan, ele tirou que estavam ali no Japão, porque a situação estava tanto controlada no Japão. Então ele tira aquela parte da frota que estava no Japão e mobiliza alguns milhares de soldados. Ele tinha também navios ali naquele chamado mar do Japão, ou Mar da China, que hoje tem uma discussão se é Mar da China ou Mar do Japão, e eles atacam para defender Pusan, que para eles era um ponto de honra defender a base. E eles de fato, com muito mais armamento, inclusive na Guerra da Coreia, se usou de TNT, né, do explosivo básico que se usa, né, a medida de explosão de TNT, mais explosivos do que durante a Segunda Guerra Mundial, e que foi superado também 10 anos depois da Guerra do Vietnã. Então é uma coisa que a capacidade bélica só aumentou. Então eles empurram o exército norte-coreano, eles vão empurrando eles para eles voltarem para a Coreia do Norte. E aí vem na minha avaliação, o grande erro dos americanos, que ao ver os norte-coreanos recuando e passando do paralelo 38, eles decidiram continuar atacando os norte-coreanos em território da Coreia do Norte. E de fato eles vão empurrando o exército norte-coreano com bombardeios, ataques de aviões, como ali é uma península, o americano ele atuou como se fosse uma pinça, ele mandou a esquadra tanto para o lado de cá como para a esquerda, para a direita, e atacando, né, fazendo uma pinça. Quando chegou centenas de quilômetros próximo da fronteira com a China não admite uma questão que assim, afronte o seu território. Isso é uma questão milenar.
Então a China se sentiu diretamente envolvida. Veja que a China não estava na história. O Mao Zedong criticou seriamente o norte-coreano, falou assim: você não me falou nada, você combinou isso com os russos e agora você está nessa enrascada, mas ainda assim, pelo fato dele não suportar essa questão dessa afronta ao território chinês, o chinês entra então no combate, e aí o exército chinês entra pelo norte, e aí ele vem arrasando o exército americano, e também o exército sul-coreano que estava ali, e ele vem empurrando de volta para fora da Coreia do Norte. Essa guerra durou ali seus 4 anos, matou 600 mil chineses, fora os feridos, 600 mil norte-coreanos, então é só aí dá mais de 1.200.000 pessoas, de sul-coreanos foi 1 milhão, né? E de americanos foram uns 40 mil mortos, uma coisa assim, mas foi uma guerra realmente desnecessária, e que ambas as partes, um subestimou o potencial do outro, seja o norte-coreano achando que o americano não ia revidar, seja o americano achando que o chinês não ia entrar na guerra. Então, da mesma maneira que já aconteceu com outros conflitos, essa questão de você começar uma guerra que parece que ela é localizada, né, pode arrastar outros países de uma maneira que simplesmente parece um sorvedouro que puxa todo mundo para aquele conflito. Então, estou dizendo tudo isso porque assim, esse é um exemplo, né, do meados do século XX. Nós estamos caminhando no século XXI para realmente um reagrupamento de forças e forças antagônicas. Então, não será surpresa que nos próximos anos, até meados aí do século XXI, nós não tenhamos um outro grande conflito, talvez regional, né, de uma magnitude muito maior do que nós vimos recentemente no Afeganistão, na Síria e tal. Ali são teatros de guerra muito localizados, né? Eu estou falando de várias nações estarem envolvidas em algum contencioso muito mais sério. Então, os progressistas erraram no cálculo, né? A história não acabou, o fim da história não chegou. Apesar do Fukuyama ter sido um best-seller ali depois de 1991.